Turma, tudo bem? Eu fiz esse vídeo para explicar um pouquinho sobre a atividade que eu postei no Moodle, né, que é um exercício, uma lista de exercícios que dá continuidade à discussão que nós tivemos no último encontro sobre custo de estoque. Então, lembrando, na ocasião nós lemos um texto, né, um estudo de caso, que também colocava os conceitos de custo de estoque, os diferentes custos que compõem o estoque. E no final da aula nós fizemos uma reflexão, havia algumas questões sobre os principais conceitos envolvidos. Bom, essa lista de exercícios é uma série de exercícios de aplicação. Então, em cima daquele mesmo texto que eu atualizei, né, e enviei no Moodle, eu acrescentei ao final uma série de informações e uma série de questões. Na verdade, um estudo de caso para que vocês, a partir disso de caso, vocês apliquem, façam os cálculos de custo de estoque e aprendam realmente essa matéria que é muito importante para o administrador que vai trabalhar com operações, né? Bom, o que eu queria dizer para vocês? Eu coloquei lá as situações o mais próximas possível da realidade, né? Então, tem informações, por exemplo, como valores de aluguel de um armazém, valores como custos de serviços, enfim. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, nunca é muito simples calcular os custos de estoque de uma empresa, né? Como a gente já comentou, as empresas definem os seus critérios a partir das teorias gerais, né, da administração e estabelecem um padrão ou um procedimento para cálculo do estoque, ok? Mas os fundamentos são universais, tá? Um dos fundamentos que a gente deve utilizar quando está calculando o custo de estoque são os conceitos de rateio, né? Porque quando a gente tem custos fixos, e vocês vão ver que no exercício tem essa situação, né? Por exemplo, custo fixo de aluguel de uma área comercial, de um conjunto comercial, custos fixos relacionados à infraestrutura, assim por diante, a gente precisa criar algum critério de rateio, né? E esse critério de rateio, uma das formas de fazer isso é por área, né? Uma proporção, vamos dizer assim, por metro quadrado. Então, por exemplo, se eu alugo um galpão, uma unidade de 10 mil metros quadrados, por exemplo, e eu uso metade dessa área para fazer armazenamento de estoque, e a outra metade para áreas administrativas, então o custo que vai incidir efetivamente sobre o estoque, né, o custo de armazenamento, vai ser só de metade da área. Então, se esse galpão custa, por exemplo, 10 mil reais por mês, nesse caso, eu devo aplicar somente um custo proporcional, né, fazer um rateio de 5 mil reais do aluguel total sobre o custo de armazenamento do produto, né? Então, algumas coisas assim são um pouco lógicas, assim, elas fazem sentido. Então, a primeira coisa é o critério de rateio, tá? Uma outra situação é quando eu tenho um custo fixo de uma equipe, por exemplo, né? Então, eu tenho lá custos de salário mais custos de encargo, né? Que no Brasil, eles, como uma referência, giram em torno de 100%, né? Então, se uma pessoa tem um salário de, aproximadamente, se uma pessoa tem um salário de 5 mil reais, ele vai custar alguma coisa em torno de 10 mil reais para a empresa. Então, sempre que vocês forem calcular custo de pessoal, vocês não podem considerar apenas o custo do salário das pessoas, mas também considerar os encargos trabalhistas que incidem sobre a folha de pagamento, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Bom, num caso desse, onde a gente está tentando achar o custo de uma equipe, a gente tem um custo fixo. Então, vamos dizer, uma equipe tem 10 pessoas e vamos supor que, considerando salários, encargos, essas 10 pessoas custem 50 mil reais por mês para a empresa, ok?
como que eu acho o custo de um serviço, né, que é feito por essa equipe, tá certo? Então eu vou ter que saber, né, para eu poder dar um custo de um serviço, um custo proporcional, né, agregar o custo a um serviço que é feito por essa equipe, eu preciso saber, na verdade, qual a capacidade de operação, ou de produção, ou de prestação de serviço que essa equipe tem. Então, se eu tiver lá 50 mil reais por mês é o custo da equipe, supondo que, só para facilitar a conta, essa equipe, né, considerando as pessoas que são produtivas, né, que estão produzindo o serviço mesmo, né, porque você tem gente que também é produtivo, mas é custo indireto, está fazendo atividades de suporte, atividades administrativas e não está efetivamente produzindo um serviço, isso que eu quis dizer. Então, se essa equipe, uma equipe qualquer, no geral, ela custa 50 mil reais e vamos supor que ela produz 50 mil serviços por mês, esse serviço pode ser processamento do pedido de compras, poderia ser atendimento ao cliente, poderia ser serviço em campo, não importa. Então eu vou dividir o custo fixo de 50 mil por 50 mil serviços, eu vou ter um custo, vamos dizer assim, referência de R$1 por serviço. Então isso é um critério, né, de rateio que também é usado agora no caso do rateio do custo da mão de obra, né, o custo das equipes. Tá? Bom, esses são dois critérios que vocês vão precisar utilizar nos exercícios, isso está colocado lá. No exercício, ele vai pedir para calcular todos os custos que nós falamos, né? Então vocês vão seguir a sequência e vão fazendo os cálculos usando o critério de rateio onde aplicável, e as questões vão conduzindo vocês numa jornada onde vocês vão aplicando os conceitos e vão aprendendo e vão achando os custos efetivos do estoque. Bom, o que eu falo sobre, além disso, sobre esse tema, né? Aquele texto ao qual eu me refiro, que nós trabalhamos na última aula, ele amplia, né, os conceitos que eu apresentei nos slides, né, em sala de aula, e complementa, né? Então, na verdade, vocês vão precisar dos dois materiais, né, os dois conteúdos, tanto dos slides quanto esse texto atualizado, para vocês conseguirem resolver o exercício. E no final ele tem algumas questões também de reflexão, né? A partir dos cálculos feitos ele coloca algumas questões de reflexões, com reflexões importantes, para que a gente tenha uma noção importante do papel da gestão dos estoques nos resultados de uma empresa, tá bem? Então, boa jornada, né? Vocês devem tentar fazer esse exercício durante essa semana, como está escrito no Moodle. Eu também mandei mensagem para o grupo de WhatsApp da classe. Essa atividade, então, vai ser uma atividade preparatória para a atividade que faremos na semana que vem, em sala de aula. Então, vocês vão tentar fazer individualmente e vão postar isso no Moodle, né? Essa postagem eu não vou avaliar se está totalmente correto, né, ou não, na verdade eu não estou esperando isso, mas eu estou esperando que vocês estudem, façam pesquisa, se desenvolvam, e na próxima aula a gente vai discutir, tirar as dúvidas que restarem, e aí vocês vão, em sala de aula, aí sim complementar ou completar a atividade e vão entregar isso impresso, tá bom? Então, boa semana para vocês, até a semana que vem.